criatividade, ela parece meio mística, tipo um dom divino que só alguns poucos gênios têm, como se uma luz mágica acendesse na cabeça deles. Mas na real, a criatividade é menos sobre mágica e mais sobre processos mentais. Segundo a pesquisadora Margaret Bolden, existem dois tipos principais de criatividade, que são eles a criatividade pessoal e a criatividade histórica. Vamos começar pela criatividade pessoal. É a criatividade mais subestimada, aquela do dia a dia, que a gente costuma nem reconhecer como criatividade. Sabe quando você resolve um problema com o que tem em casa? Tipo, inventar um tempero novo, ou descobrir que se colocar o telefone dentro de uma caneca, o som aumenta? Isso é criatividade. É o famoso jeitinho brasileiro, as gambiarras criativas, que podem até mesmo ser um pouco insalubre, como dessas fotos, mas ainda assim é um processo criativo. Você resolveu a situação do seu jeito, com o que tinha. Criatividade pessoal não precisa ser inédita para o mundo, só precisa ser inédita para você. Tipo quando uma criança descobre que dá para desenhar com um batom no espelho. Não é inédito para a humanidade, mas para ela foi uma grande descoberta. Agora vamos falar um pouco sobre a criatividade que muda a história. A criatividade histórica. A criatividade histórica acontece quando alguém tem uma ideia nova para o mundo e essa ideia transforma a realidade. Essas ideias, elas não nascem prontas. Elas enfrentam obstáculos e nem sempre são aceitas logo de cara. A Margaret Bolden, ela diz que uma ideia ela precisa primeiro ser analisada, validada e testada por quem teve ela. E além disso, o mundo precisa estar pronto para aceitá-la. A aceitação depende de tempo, da cultura, de questões morais e até da política do momento. Às vezes, a ideia é boa demais para a época em que surge. Em 1600, Giordano Bruno propôs que a Terra girava em torno do Sol e que o universo era infinito. Essas ideias eram revolucionárias para a época. Ele foi executado por heresia e mais tarde a ciência provou que ele estava certo. A sua ideia era uma criatividade histórica, mas o mundo não estava pronto para aceitá-la. Assim como Van Gogh, que durante a sua vida vendeu apenas um quadro, e hoje ele é um dos artistas mais reconhecidos no mundo. A sua arte, inovadora para a sua época, só foi reconhecida como uma revolução muito tempo depois da sua morte. Steve Jobs, quando apresentou o primeiro iPhone, aquilo foi uma invenção pessoal, um exemplo de criatividade pessoal. Mas quando o mundo adotou a ideia e a transformação tecnológica foi global, virou criatividade histórica. O iPhone não mudou só a tecnologia, mas a nossa própria concepção do que um telefone era. Agora que a gente já entendeu o que é criatividade pessoal e criatividade histórica, vamos construir uma ponte entre elas. Picasso inventou um novo estilo de pintura, o cubismo. E isso é uma criatividade histórica. Mudou a arte e entrou para os livros. Mas e se uma criança que nunca viu o cubismo e que nunca teve contato com a arte começa a desenhar tudo com formas geométricas só porque acha divertido? Será que a gente não vai considerar isso como criatividade? Ou imagina uma comunidade que cria um filtro com barros, ervas e carvões, sem saber que isso já existe em outras culturas. Para aquelas pessoas, aquilo foi novo, criativo e transformador. E se essa ideia espalha e muda outras realidades, pode até virar criatividade histórica. Mas o valor dela já existia desde o começo. Será que só porque a gente já viu alguma coisa parecida antes, aquilo deixa de ser criativo? Quem criou do zero, sem nenhuma base antes, não foi uma invenção genuína? Agora eu te pergunto, e as ideias que nunca viraram histórias?
Quantas ideias geniais foram ignoradas por machismo, racismo, a falta de acesso ou desinteresse político? Quantas descobertas existiam em culturas que não foram reconhecidas? Será que a gente sabe mesmo o que é criar algo que nunca foi criado? Ou será que só reconhecemos o que nos interessa reconhecer? Aliás, polêmica aqui agora. Quem foi que inventou ou fez o primeiro voo com avião? Se você é brasileiro, você vai dizer que foi o Santos Dumont. Nos Estados Unidos, são os irmãos Wright. Mas e quem tinha mais visibilidade, poder e registro? Talvez o que a gente chama de inédito seja, na verdade, o que foi autorizado a existir. Então, da próxima vez que você pensar que eu não sou criativo porque a sua ideia não mudou o mundo, lembre-se que se você teve uma ideia que é nova para você, isso já é uma criatividade. A criatividade histórica é como ganhar um prêmio, mas a criatividade pessoal é jogar o jogo inteiro. É onde tudo começa. Inclusive, é a base para a criatividade histórica. Ser criativo não é só fazer algo genial, é se permitir fazer algo novo para você. Aliás, que ideia nova você teve essa semana? Me conte aqui nos comentários. Às vezes a gente está criando e nem percebe. Se você curtiu esse vídeo, lembre-se de avaliar ele. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os mitos, se criatividade é um dom ou não. Compartilhe esse vídeo com alguém que é criativo, mas que ainda não se deu conta. E até a próxima. Tchau!